Olá, pessoal. Tudo bem? Agora nós vamos falar ainda sobre a força de atrito. Vamos dar uma revisão e resolver mais alguns exercícios. Nós estávamos na aula 11, parte 2, falando sobre força de atrito. Vamos voltar a falar força de atrito e resolver mais 3 exercícios. Revisando, a força de atrito que acontece entre duas superfícies aqui em contato, e aí, devido principalmente à natureza das superfícies e à força normal. Né? A natureza, a rugosidade, quanto mais rugosa uma superfície, maior será a força de atrito, quanto mais lisa uma superfície, menor será a força de atrito. E aí, falamos sobre a questão da força de atrito estático, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, e a força de atrito cinético, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando que estas equações acontecem da seguinte maneira: a força de atrito cinético é constante, cinético ou dinâmico. Quer dizer, a partir do momento que o corpo se coloca em movimento, o atrito vai ser um só, pode aumentar ou diminuir a força aplicada no corpo, mas a força de atrito vai ser uma só, e o corpo estando em movimento. Agora, a força de atrito estático, esta equação, força de atrito estático máxima, é igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, quando se fala em atrito estático, a equação nos dá o valor máximo, perfeito? Nos dá o valor máximo. Os outros valores dependem da força aplicada. Então, a força de atrito estático ela é variável. Este gráfico, esse diagrama aqui, esclarece bem essa questão da força de atrito, né, que todos temos que ficar espertos para isso. A força de atrito estática ela é variável, começa do zero aqui, no encontro dos eixos, vamos aplicando força, vai aparecendo a força de atrito. Enquanto o corpo está em repouso, a força de atrito vai ser igual à força aplicada. Tá? Então, você aplicou 2 newtons, ficou em repouso, a força de atrito será 2 newtons. Você aplicou 5 newtons, fica em repouso, a força de atrito será 5 newtons. Até um determinado valor. Esse valor vai ser a força de atrito estático máxima. Significa que, se você aumentar um pouco mais essa força, ele passa a ter movimento. Então, deixa de ser estático e passa a ser cinético, tá claro? Tá? Então, a força de atrito estático, a equação nos dá o valor da força de atrito estático máxima, que seria aqui no gráfico. Aumentando essa força, o corpo passa a ter movimento. Passando a ter movimento, o atrito será cinético. Olha aqui, ó, aumentou a força, vai aumentando a força, e o atrito continua o mesmo. É o atrito cinético. Perfeito? Ok? Beleza? Outro detalhe. Aqui nós temos um corpo sobre um plano horizontal. Depois a gente inclina esse plano e vamos observar o aparecimento da força de atrito. Tá? Vamos observar o aparecimento da força. Então, conforme você vai inclinando, vai ter uma componente do peso aqui que é igual a P seno θ. Tá? Lembrando que aqui nós temos essa componente, uma será P seno θ, a outra P cosseno θ. Então, seno θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a força de atrito é igual a P seno θ, enquanto o corpo está em repouso. Mas essa força de atrito só passará a ser máxima na inclinação máxima, que o corpo fica ainda em repouso. Essa situação da inclinação máxima que o corpo está em repouso, mas está prestes a se movimentar, é chamada de iminência de movimento. Quando o corpo ainda está em repouso, mas está prestes a se movimentar. Iminência de movimento. Nesta situação, força de atrito estático é igual a P seno θ, mas aí eu posso fazer a força de atrito estático como coeficiente de atrito estático vezes a normal. Apenas na situação de inclinação máxima.
porque essa equação é para a força de atrito estático máxima. E aí, mi vezes a normal aqui, ó, é igual ao P cosseno θ, por isso colocamos aqui P cosseno θ, isolando o coeficiente de atrito, simplificando peso com peso, coeficiente de atrito estático igual a tangente θ para a inclinação máxima. Perfeito? Tudo bem? Agora, aqui nós temos, relembrando ainda, que a questão da força de atrito na roda, nos pneus do carro, ela, naquelas rodas em que não existe tração, a força de atrito acompanha o movimento da roda, aqui, ó, sentido horário. Tá? Onde tem tração, a força de atrito vai ser contrária ao movimento da roda. Aqui, ó, a roda sentido horário, a força de atrito contrária. Tá? Então, este aqui é um carro de tração traseira. Esse outro aqui, tração dianteira. Olha aqui, giro da roda sentido horário, força de atrito aqui contrária. Onde não tem tração, nas rodas traseiras, a força de atrito acompanha o movimento da roda. E o caso de tração nas 4 rodas, nós temos aqui, né, o giro da roda e a força de atrito contrária. Perfeito? Então, o que eu quero que você grave? Naqueles casos em que a roda tem tração, a força de atrito é contrária ao movimento da roda. Beleza? Então, vamos para o próximo item que a gente está revisando, a questão da velocidade limite. Tá? Quando a força de resistência do ar anula o peso, e aí o corpo caindo, por exemplo, paraquedista, ele salta, tá? Ele salta, ele vai aumentando a sua velocidade, a força de resistência do ar vai aumentando, porque a força de resistência do ar é C vezes V ao quadrado, V é velocidade, C é uma constante aerodinâmica do corpo, depende da forma do corpo, esse C normalmente é dado na questão. Tá? Então, quando a força de resistência do ar, que ela vai aumentando conforme a queda, iguala ao peso, a força resultante passa a ser nula e o corpo passa a ter movimento uniforme. Então, esta velocidade máxima aqui é chamada de velocidade limite, tá? Devido à força de resistência do ar. Então, aqui no caso, a aceleração é 0. Por quê? Porque é movimento retilíneo uniforme a partir do momento que ele atinge a velocidade limite. Perfeito? Quando não tem ar, quando é vácuo, então não vai ter força de resistência do ar, o corpo vai cair com uma aceleração igual à da gravidade. Perfeito, moçada? Ok? E vamos resolver mais alguns exercícios para fixar bem essa questão de força de atrito, né, da existência da força de atrito. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas de 0,10 e R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 0,10 reais e contra a parede está a de R$1, 10 centavos, né? Aqui. O peso da moeda é de 0,10 é 0,05 newtons e o da moeda de R$1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Gente, muitas questões de física, muitas questões de mecânica. Um fator importante é nós sabermos identificar as forças. Essa questão aqui, por exemplo, quando a gente identifica corretamente as forças, a questão está praticamente resolvida. Né? Olha isso aqui. Ó. Nós temos as forças que agem nas 2 moedas. Olha aqui a moeda maior, tem esta força F1, tem o peso dela, P1, tem essa força F, porque entre essa moeda menor e a maior há uma força de atrito. A tendência dessa moeda aqui a cair, a força de atrito acontece ao contrário. Pelo princípio da ação e reação, vai haver um par, outro par,
a outra força deste par, F2, vai estar agindo aqui, ó. Olha aí. Por isso é chamado de F2, F2. Por quê? Porque é um par ação-reação de força de atrito. Uma num corpo, outra no outro. Aqui só lançou essa porque a outra força está na parede, não interessa. Tá? Então, aí estão lançadas as forças. Os corpos estão em equilíbrio. Portanto, aqui na moeda menor, F2 é igual a P2. Repouso, resultante nula, F2 igual a P2, portanto, 0,05 newtons, que é a moeda menor. Na moeda maior, as forças que agem, o F1, o peso dela, e esse F2, que é daquele par, essa reação que nós comentamos. Então, o F1 vai ser igual a essas duas aqui, para a resultante ser nula, e ele estar em equilíbrio. Então, F1 é igual a P1 mais F2. O F1, o P1 foi dado, que é o peso da moeda maior, foi dado na questão 0,09 newtons. O F2, que é igual ao P2, 0,05. Portanto, a força F1, que é o que a questão quer saber, igual a 0,14 newtons. Perfeito? Então, 0,14 newtons. A alternativa é dessa questão aqui, dessa questão número 3, que é a sequência da aula anterior, parte 2. Perfeito? Continuando. Questão número 4. Um livro de 500 gramas é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal com atrito constante, coeficiente 0,1. O trabalho realizado sobre o livro pela força normal à mesa é em joules tanto. Olha aqui. Um livro de 500 gramas é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal com atrito constante. Ora, numa mesa horizontal, o corpo está ali sobre a mesa, a normal é perpendicular à superfície. A normal é perpendicular à superfície. Ora, trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento. Ora, com o deslocamento, a normal é perpendicular, portanto 90 graus. Cosseno de 90 é zero, por isso o trabalho vai ser zero. Tá? Toda força perpendicular ao deslocamento, nós já vimos em aulas anteriores, o trabalho é zero. Perfeito? Força perpendicular ao deslocamento. Por quê? Porque o ângulo é 90 graus. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento. Perfeito? Beleza? E a questão nomeada aqui, número 5. Um pêndulo ideal, formado por uma esfera presa a um fio, oscila em um plano vertical sob a ação da gravidade, da tensão no fio e de uma força de atrito entre o ar e a esfera. Considere que essa força de atrito seja proporcional à velocidade da esfera. Assim, é correto afirmar que, no ponto mais baixo da trajetória, a energia cinética é máxima e a perda de energia mecânica pelo atrito é mínima, a energia cinética e a potencial são máximas, e por aí vai. Pêndulo ideal. Ele quer saber, no ponto mais baixo da trajetória. Vamos dar uma olhada nessa figura? Olha aqui o pêndulo. Tá? Solta esse corpo desta posição, ele vai aumentando a velocidade, aumentando. A partir daqui, ele começa a diminuir a velocidade, chega a zero e volta e fica nesse ciclo aí. Só que aqui ele disse para considerar a força de resistência do ar. Então a velocidade vai aumentando. Aqui a velocidade é máxima. Perfeito? Se a velocidade é máxima, a força de resistência do ar é máxima. Por que a força de resistência? Lembra? C vezes V ao quadrado. Então, a velocidade é máxima, a energia será
cinética máxima e a força de resistência do ar é máxima, acontece o quê? Que vai haver maior dissipação de energia aí. Então, ele tem maior energia cinética com maior dissipação de energia. Perfeito? Vamos voltar aqui. Considere que essa força de atrito seja proporcional à velocidade da esfera. Lembra? R, força de atrito e resistência do ar, C vezes V ao quadrado. Assim, é correto afirmar que no ponto mais baixo da trajetória, a energia cinética e a perda de energia mecânica pelo atrito são máximas. Exatamente. A energia cinética é máxima porque a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Onde a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima. E a perda da energia mecânica devido ao atrito. Sempre o atrito vai proporcionar um trabalho negativo que vai significar a dissipação de energia, certo? Por isso, a energia mecânica pelo atrito são máximas, ok? E com isso, nós finalizamos essa parte do atrito, tá? Finalizamos essa parte do atrito e até a próxima aula, ok? Muito obrigado e até lá.